Vamos falar sobre a igreja em unidade pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, que diz assim: a igreja em unidade pelo poder do Espírito Santo. Atos 2:1 a seguir diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas, todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou, junto com os 12, erguendo a voz, dirigiu a multidão nestes termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque
porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salve-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo em acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Obrigado, Deus, pela palavra lida, e agora eu me rendo a Ti para que Tu me uses com poder e graça na explanação da palavra, e que ela penetre em nossa mente e nosso coração com poder e graça e misericórdia, e nos mova pelo Espírito Santo a viver esta palavra e a ensinar esta palavra. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Glória a Deus. Texto bom, né? Bem assim, a leitura, fiz questão de ler todo o texto. Aqui está o início da nossa igreja, a igreja cristã. A igreja em unidade pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado para unir os povos, as pessoas, e não para dividir, separá-las. Não foi para isso que ele desceu. E ele veio em um momento que eles estavam aguardando a descida do Espírito Santo, mas inesperado. Quando estava assim, eles estavam, a Bíblia diz que estavam sentados, talvez assim como vocês, quem sabe numa reunião ali, conversando, falando sobre Jesus, né? Lembrando os dias em que Jesus andou com eles, quem sabe. Mas eles estavam um período longo de oração, obedecendo a ordem de Jesus. Não foi assim que Jesus falou: vão para Jerusalém e me espere lá até que se cumpra a promessa, a descida do Espírito Santo. Não foi assim? Ele vão para lá em Jerusalém, fiquem lá me aguardando a promessa do Senhor, Espírito Santo.
E o texto no capítulo 1 diz que eles estavam juntos, eram cerca mais ou menos 120 pessoas em um lugar em oração continuada, orando a Deus. E entre esses estavam os 11 apóstolos, mais Maria e os irmãos de Jesus. Quando o Espírito Santo desce, percebendo pelo contexto, estavam eles lá. E eles receberam o Espírito Santo. E isto aconteceu no dia de Pentecostes. Primeiro lugar, uma igreja, para viver unidade, ela tem que se reunir. Está reunida. E ela precisa se reunir para orar também. Nós precisamos ter as nossas orações individuais. Isto é certo. Na sua casa, todos os dias, se você ainda não tem, crie o hábito de ter o seu momento a sós com Deus. Isso é algo que nós, os batistas, estamos batendo na tecla. Tempo a sós com Deus. Nós estamos numa campanha de oração 365 dias este ano, os batistas, várias igrejas orando. Tudo começa pela oração. O maior exemplo de oração é a pessoa de Jesus Cristo para a nossa vida. E os discípulos estavam aguardando a promessa em oração, reunidos no mesmo lugar. Verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não existe esse negócio de eu sou igreja e afastado do corpo da igreja. O corpo é a igreja. Eu sozinho sou membro do corpo. Represento a igreja. Quando então arrumo uma desculpa para não ir à reunião dos santos, como corpo de Cristo, e quero me afastar, eu uso o álibi de dizer, eu sou a igreja. Já é até uma presunção, não é verdade? Eu sou a igreja. Somos igreja, como corpo. Individualmente somos membros desta igreja, representando a igreja onde estivermos, para que as pessoas vejam a igreja em nós, a igreja de Cristo, vejam Cristo em nós. Desta forma, irmão, é a importância de um momento de reunião dos santos. E nós escolhemos, esta igreja escolheu 3 momentos na semana, neste lugar. Às quintas, às 19h30, os domingos pela manhã e domingo à noite. Nós escolhemos esse momento juntos, fora os extras, que nós nos reunimos na casa de um irmão, de uma irmã, vamos fazer um culto na casa de outra pessoa. Tudo isso é a igreja junta, reunida. Porque ela precisa se fortalecer. Uma igreja separada, um membro num canto, outro em outro canto, esta igreja, a tendência dela é enfraquecer, como igreja local. Porque a igreja de Cristo, ela não vai enfraquecer. Se ela, no local, ela, por exemplo, morrer, o Senhor está ressuscitando ou levantando em outros lugares. Porque a igreja de Cristo, ela prevalecerá. Disse Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por isso é importante nos reunir, do que estamos fazendo aqui agora. Quando nós nos reunimos em oração, buscando o Senhor, e é importante nós desejarmos ser cheios do Espírito Santo, não só desejar, mas buscar o enchimento do Espírito Santo na nossa vida, para fluir, o Senhor fluir em nós e através de nós. As maravilhas de Deus vão acontecendo. Eles aguardavam a promessa, a descida do Espírito Santo, mas talvez não naquele momento. E quantos de nós temos recebido bênção maravilhosas de Cristo em um momento de reunião de culto? E quantos têm deixado porque não dão importância ao culto? E até se rebelam
vão se rebelando, porque vão distanciando, vai esfriando, vão se rebelando. Eu lembro-me de uma época aqui na primeira igreja, quando um culto, a igreja estava cheia, a irmã pregava a palavra abençoada, uma outra irmã saiu do canto e veio em minha direção chorando, dizendo: pastor, eu acabei de ser curada, o meu pé estava com o osso quebrado, eu ia amanhã no médico fazer uma cirurgia e eu senti agora que o osso ligou, eu senti estalo, pá! E ela veio chorando, glorificando a Deus. Esses dias eu encontrei com ela ali no hospital e estava lembrando desse episódio. Em um momento de culto, nela ouvindo a palavra, o coração dela encheu tanto de Deus, da fé, que ela recebeu do Deus. Eu estou dando um exemplo de forma física, mas existem muitos outros que de um culto que você sai, é isso mesmo, a palavra falou isso e você está decidido a tomar tal decisão, na certeza de que você está tomando a decisão certa, porque Deus falou com você. A igreja, ela precisa se fortalecer, se reunir. E nesse momento que ela estava reunida, a Bíblia diz que de repente, preste atenção a isso aqui, ó, de repente, Deus não chegou assim antes falando assim: olha, vocês aí que estão reunidos, o Espírito Santo vai descer agora, viu? Fique todo mundo pronto aí que o Espírito Santo vai descer agora. Tá a hora, agora. Não. Se tivesse desapercebidos, tá vendo? A igreja não pode estar desapercebida, tem que estar atenta ao que Deus está fazendo. De repente veio de vez do céu, e ele veio de uma forma impetuosa, como um vento. Veio um vento, um som forte, como um vento impetuoso, violento, fortemente assim, ao ponto de quem está fora ouvir o som e ficar atônito. E correram, a multidão correu para ver o que estava acontecendo naquele local, que estava reunida quem? A igreja do Senhor. O mundo estava lá fora, comendo, bebendo, dançando, conversando, trabalhando. Mas quando o Espírito Santo de Deus desce, houve um mover de Deus, um som muito forte, um mover impetuoso sobre um lugar. E qual foi o lugar, irmãos? O lugar que estava reunido o povo de Deus. Talvez você está aqui achando que está tendo importância para Deus, né? Tem aqueles que vêm para a igreja, vêm por vir, mas tem os que vêm para adorar o Espírito em verdade. Está fazendo diferença para quem está passando ali, ó, que nem está percebendo. E de repente Deus pode fazer algo extraordinário, chamar a atenção. Vai depender de como está a nossa convivência com Ele no dia a dia. De repente veio como um vento impetuoso sobre aquele lugar, e eles estavam, e encheu o lugar onde eles estavam assentados na casa. E eles viram que apareceu no céu línguas como fogo. Olha só, eram mais ou menos cerca de 120 pessoas. Então podemos entender que eram mais ou menos 120 línguas. Eles viram. E a língua foi uma língua para cada quem recebeu, quem estava no lugar. Digamos que daqueles 120, alguns falaram assim: eu vou sair um pouquinho aí, extrair um pouco. Perdeu a graça, a bênção. Mas todos estavam ali. Se todos estavam ali, cada um, a língua veio e pousou sobre ele. Algo simples, não é verdade? Pensa se não é. O extraordinário de Deus veio de forma simples, só que com um mover da natureza, e pousou sobre cada filho dele que estava naquele lugar. Mas foi pousar por pousar ou tinha um propósito? A igreja precisa estar reunida com um propósito. Eu pergunto para você: qual o seu propósito de você estar aqui? Você parou sobre isso? Talvez tenha até mais de um. Quem tem propósito tem alvo, e quem tem alvo sabe para onde está indo.
a descida do Espírito Santo tinha um propósito. Era uma promessa, Pedro vai explicar, dita pelo profeta Joel. O propósito de Deus é universal, sobre todo o povo, só que deveria começar com um povo simples de uma região chamada Galileia, de uma cidade simples de onde o Nazareno sai para poder chegar até nós hoje. E aquelas línguas, irmãos, prestem atenção, que chegou, diz o texto sagrado, que foram distribuídas e apareceram, verso 3, e apareceram distribuídas entre eles, aliás, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles estavam recebendo um presente de Deus. Só recebeu o presente de Deus quem estava reunido ali, quem creu na ressurreição de Cristo Jesus. E quem estava disposto a testemunhar desta ressurreição para o mundo. E testemunhar desta ressurreição não é somente em palavras, se preciso fosse ser mártires. Testemunha vem de mártir, serem martirizados, como os muitos foram, para a morte por causa de Cristo. A morte dos santos era um testemunho vivo de que Jesus é o Cristo, que ninguém ia morrer por uma outra pessoa se não tivesse essa convicção, como aqueles discípulos tinham. E cada morte de mártir chamava a atenção dos seus algozes. Um exemplo, Saulo de Tarso. Diz a Bíblia, o primeiro mártir desse período, Estevão. Quem estava aos pés, ajuntando as roupas? Um jovem chamado Saulo, que Deus fez uma grande obra de salvação na vida dele, tornou Paulo missionário, que aqui a partir desse livro de Atos começa a falar dele. A morte, o ser mártir de Cristo é poder para salvar outra pessoa. De repente o Senhor escolhe um de nós para ser um mártir, para que outras vidas sejam salvas devido ao seu forte testemunho da ressurreição de Cristo Jesus. Só é possível chegar a esse ponto de ser mártir e enfrentar esse momento difícil com a ação e o poder do Espírito Santo, que tira de nós o medo de enfrentar. Pedro, quando estava Jesus preso, você é um deles. Ele disse o quê? Não o conheço, não o conheço, não o conheço. Agora Pedro, com o poder do Espírito Santo, é necessário que obedeçamos a Deus do que aos homens, prendendo, matando. Nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Por isso que eles não poderiam começar a missão sem antes receber o poder do Espírito Santo. Agora pensa aqui comigo, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, o que é que essa igreja faz? O que ela não é capaz de fazer na cidade onde ela está, e quem sabe ela não pode até contagiar uma nação inteira, porque nenhum avivamento começou de cima para baixo, mas de baixo para cima. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vibra na hora da reunião do culto, ela vibra na hora do louvor, ela vibra na hora que o irmão chega junto do outro, no pegar, ela sente o poder, a ação de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem prazer de sentar, ir à casa do irmão, sentar e discutir a Bíblia, conversar sobre a palavra de Deus, se encher, sair falando do amor de Jesus. Ela está cheia. E Jesus Cristo disse assim, que a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Jesus, naturalmente você vai falar de Jesus onde você estiver. As pessoas estão conversando com você e a sua mente está trabalhando. Ali, Senhor, vai me falando aqui como é que eu vou entrar para testemunhar da tua ressurreição para esta pessoa. Você está ali o tempo todo em sintonia com o Espírito Santo de Deus. O irmão pregou aqui domingo à noite, ele falou isso, da oração continuada. Eles estavam cheios, a língua foram distribuídas, cada um recebeu esse presente de Deus. E diz a Bíblia
que esta igreja reunida, quando recebe o Espírito Santo, a descida, tornaram-se, verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Está vendo, irmãos? Eu aprendo aqui que na igreja de Cristo não tem lugar para individualismo, egoísmo. É um corpo, e um corpo é um corpo, vai caminhar junto, em unidade, ela se fortalece. Não tem como, cheio do Espírito Santo, não está em unidade. Se está tendo algum tipo de desafeto, de desentendimento, de discórdia, esta igreja está na carne. Mas no Espírito Santo, você falou, antes de você falar, o Espírito Santo já acionou a minha mente, porque já está na minha mente o que você vai falar. Casou e vai. E o interessante é que o Espírito Santo, ele nos dá dons espirituais. O que você me fala no Espírito Santo já está falado em mim. Deus vai usar o seu dom de cantar, Deus vai usar a sua pregação que Deus deu pregar, o seu dom de serviço, o seu dom da misericórdia, o seu dom do serviço, o seu dom que você tiver, e vai juntar esses dons para formar a ação conjunta do corpo em harmonia. Precisa gastar tempo ou investir tempo em oração. Nós não podemos fazer nenhum trabalho, seja no âmbito familiar, de corpo de Cristo, de igreja. Não vamos fazer isso e vamos fazer. Começa, não, vamos fazer, vamos. Deus deu a ideia para aí. Vamos passar um tempo orando. Daí a minha preocupação aqui com esta igreja, de estar chamando a igreja para orar, formando grupos de oração e lutando, falando com os irmãos aqui, e eu vendo lá, passando por cima das mensagens, não dou importância, e você lutando, porque é através da oração que Deus vai fazer a coisa acontecer. Participei há uns 15 ou 20 dias atrás de uma palestra do pastor de São Paulo falando a nós. Eu sentei à frente assim, eu saí tão tranquilo. Eu falei aqui outro tempo, tão tranquilo de lá. Ele disse assim: o melhor planejamento estratégico da igreja é a oração. É diretor de universidade, pastor, simples. Na nossa igreja, o plano estratégico é a oração, porque através da oração Deus vai colocando as ideias, vai juntando e vai acontecendo. Eu não posso começar um trabalho, aí vou, e vai na minha força, vai, e Deus vai perguntar para mim, para você, sim, mas onde eu entro aí nesse negócio? Você me convidou para estar junto com você, viu? Porque algumas decisões ou algumas atitudes que nós tomamos na igreja dão certo quando nós oramos, e porque outras tantas não dão, morrem no meio do caminho, porque nós tiramos a pessoa importante, principal, dono da igreja, e deixamos de lado e vamos à nossa força, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, no nosso braço, no meu conhecimento, no eu que tenho que estar à frente, sou eu, o líder sou eu. Quantos a gente ouve isso, não é verdade? Cai fora disso. Somos todos servos, e aprendemos na Bíblia assim: somos cooperadores de Cristo. Ali tem um texto que eu botei há muito tempo, 1 Coríntios 1:10. Lá na porta tem um que diz assim: somos cooperadores de Cristo. Todo canto tem que ter líder, está à frente. Todo canto. Mas de líder a liderado, são todos liderados pelo Senhor. Quem ensina isso para nós, irmãos? O Espírito Santo. A igreja não busca a presença do Espírito Santo, aí ela entra em confusão. E vamos nos juntar para descobrir quem é o culpado. Culpado é Moisés, que nos tirou do Egito e nos trouxe para esse deserto para morrer de fome aqui, como se no Egito não tivesse sepulcro.
O culpado é Davi, porque foi para a guerra e deixou nossos familiares aí. O pessoal chegou, invadiu o Ziglag. Vamos apedrejar Davi. O culpado é Jesus, que saiu de lá e veio aqui para dizer para nós, na cidade dele, que ele é o Cristo. Vamos apedrejar Jesus. Somos especialistas, preste atenção no que eu estou dizendo para você, em arrumar culpados quando não dá certo alguma coisa. Quando não dá certo, nós temos que juntar, reunir, orar e buscar ali os pontos para poder, e não apontar mais aqui. O que é que nós temos de bom para fazer aqui? Pegue o que é ruim e joga fora, e o bom, foque no bom. O que dá certo somos nós, o que deu errado somos nós. A igreja reuniu, ela recebeu essa graça, ficou cheia do Espírito Santo. E quando ela se torna cheia do Espírito Santo, irmãos, ela começa a falar em várias línguas. Não é que essas línguas espirituais que o pessoal fala, eu fui batizado com o Espírito Santo, estou falando em línguas. Quem dá o direito, ou quem garante que quem é batizado pelo Espírito Santo fala em línguas? Se fosse assim, todo mundo falava em línguas estranhas. Não é essa língua aqui. Idiomas. Pessoas simples da Galileia, para nós entendermos melhor, falava inglês, francês, espanhol, mandarim, tailandês, essas línguas outras, lá da África, os dialetos. Nunca foram numa escola, na universidade, para estudar idioma. E no poder do Espírito Santo eles abriam a boca. A irmã Maria, lá da região da Líbia, estava entendendo o que eu estava falando no meu simples português aqui, que eu nunca falei a língua dela, falando sobre Jesus. O Espírito Santo de Deus ia traduzindo. Ficaram atônitos. Homens simples falando, nós todos estamos entendendo o que eles estão falando. Que poder do Espírito Santo, hein? Esse poder do Espírito Santo está aqui para nós, entre aspas, à disposição minha e sua nos dias de hoje. E por que muitos de nós têm o poder do Espírito Santo? E é claro quem tem o poder do Espírito Santo, porque busca, porque paga o preço. Eu disse aqui outro dia, vou repetir agora. Entrar na presença de Deus, melhor, em oração, não é algo tão fácil. Se adentrar o trono da graça de Deus, tem que investir tempo de oração, até que você esvazie a sua mente. Você vai conversando com Deus, você sente como a porta abre assim, e vem uma leveza sobre o seu corpo, a sua alma. Você sente como Deus abraçasse você, você se alegra, você chora. É tão maravilhoso. Mas precisa investir tempo todos os dias. Você precisa sentir saudade, irmã, do Espírito Santo. Precisa sentir falta dele agindo na sua vida. Precisa sentir saudade. A saudade de casa, né? Nós, como discípulos de Jesus, não podemos viver assim, aleatoriamente, como se o Espírito Santo de Deus não fosse uma pessoa. É tão pessoa, que ele fez questão de falar: me aguardem lá, eu vou para vocês, eu vou cumprir o que eu disse, eu vou descer sobre vocês, eu vou dar poder para vocês. Esse poder é o poder de dínamos, uma dinamite que bota numa pedra, uma rocha, explode. Vocês vão explodir corações incrédulos. E explodiu. Veja que daqueles ali, que Pedro vai dizer no discurso dele assim: vocês mataram, crucificaram esse Jesus sobre o comando de homens maus. Vocês crucificaram. E esses que crucificaram Jesus, esse poder do Espírito Santo, irmã, inundou, explodiu a maldade do coração. E eles perguntam: o que nós precisamos fazer? O que é que o apóstolo diz? Arrependam. O que aconteceu? O poder do Espírito Santo explodiu no coração incrédulo, maldoso, e eles se arrependeram. Cerca de 3.000 pessoas
foram batizadas pelo poder do Espírito Santo. Esse poder continua querendo agir em nosso meio. Ah, como nos alegra ver uma igreja assim, sabe? Eu peço a Deus isso, meu Deus. E como a gente sofre quando não vê isso. Outro dia eu vi um negócio aqui na igreja, eu fiquei muito triste. Não vou dizer o que foi. Fui para casa muito triste. Falei, é mesmo, Deus? É mesmo? Isso é verdade mesmo? No meio do povo de Deus. Eu fui triste. Mas eu também tenho ouvido muita coisa boa que alegra. Mas, irmãos, uma igreja, para ela caminhar como Deus quer, ela tem que estar reunida. Eu não posso pregar domingo de manhã. Ah, EBD. Ou não, mesma coisa. De novo a mesma coisa. É a mesma coisa. É a palavra de Deus. E eu tenho que me encher em casa para vir ouvir a mesma coisa, que é esse alimento que vai me ajudar a vencer a semana. Todos os dias. Quem come feijão aqui? Eu como feijão há 59 anos eu como feijão. Há alguns mais salgados, outros menos salgados, uns sem sal, um com os temperinhos. Feijão com arroz. Paulo disse: não me canso de dizer para vocês as mesmas coisas, e isto é segurança para vocês. Está lá em Filipenses capítulo 3. Pois é. A ação de Deus é a ação de Deus. Deus prepara os livramentos da gente. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você que Jesus quer que a igreja dele esteja reunida para ouvir a palavra dele. Se você vem à igreja e não ouve a palavra, então você não está no lugar certo. Cada sermão, cada palavra, cada ensinamento de EBD é um alimento de Deus para nós. Agora, eu vou receber bem se eu estiver em sintonia com o Espírito Santo. E os apóstolos e aquelas pessoas que estavam reunidas naquele lugar estavam em sintonia com o que Cristo havia dito, obedeceram a Cristo. Precisamos estar dispostos a obedecer ao Senhor. E no meio deles estiveram aqueles que, ao invés de acreditar ou ficarem para ouvir o que o Senhor tinha para dizer, preferiram zombar, não crer no que o povo estava degustando, os apóstolos e os mais outros. Preferiram acreditar que eles estavam bêbados, zombadores. São bêbados. Esta hora da manhã já assim embriagados. Mas o que é que o Espírito Santo fez? Eita, igreja, acorda. Tomou um que estava cheio do Espírito Santo. Não foi isso? Quando desceu o Espírito Santo, falou que eles ficaram cheios. Quando a língua pousou em Pedro, deu a Pedro o quê? Autoridade do Espírito, o poder do Espírito. Pedro toma a frente. Pedro toma a frente do negócio. Eu preciso ser esse Pedro. Você precisa ser esse Pedro. Você ouve pessoas zombando do seu irmão, zombando da sua igreja, zombando da sua família, e você não toma a posição de um homem, de uma mulher de Deus, de autoridade. Não é você ser grosso, mas é você expor a palavra. E o Pedro, ele é tomado pelo poder de Deus,
Ele se levantou, verso 14, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Ele se levantou e mais os outros. Os 11, porque o Matias já estava incluído no ministério. Se levantou e citou a palavra de Deus. Eu sou crente, sou discípulo de Jesus, mas nem pega na Bíblia, não conhece nada da Bíblia, vai citar um versículo da Bíblia, não sabe. Irmãos, abre o livro aí, a Bíblia, no livro de Ageu, uma eternidade para encontrar o livro de Ageu, outra eternidade para encontrar Sofonias, outra eternidade para encontrar Gênesis, com todo exagero. Não abre a Bíblia, aí fica com medo mesmo de falar, porque não tem, vai dar, porque não busca. E com tanta facilidade que temos, olha aí, você está nas suas mãos com 66 livros facilmente manuseável, de fácil manuseio, não é verdade? Está aí na sua mão. Para simplificar mais ainda nos tempos modernos, você está no aplicativo, abre lá a Bíblia no aplicativo, que nível é, clicou, capítulo, clicou, está tudo ali. E por que eu tenho que pegar, fechar e deixar lá no canto e nem sequer lembrar de eu ter o meu encontro com o meu Senhor todos os dias e ouvir o meu Senhor falar comigo através da palavra dele? O apóstolo Pedro não tinha essa facilidade que nós temos nos rolos, mas ele levanta e cita as profecias, Salmos, Joel, com toda a autoridade, e faz as pessoas ficarem assim embevecidas. É verdade. Naquele lugar que ele estava falando residiam pessoas de muitas nações, judeus e pessoas gentílicas convertidas ao judaísmo, estavam lá ouvindo a palavra. E ali foi um campo missionário de mão cheia, porque se aqueles que estavam residindo ali resolverem voltar para suas cidades, voltaram com a palavra, convertidos para Jesus, batizados, e foram ensinar sobre Jesus em outros lugares. A partir desse momento, levante com a autoridade do Espírito Santo para poder falar de Jesus, testemunhar da ressurreição de Jesus a este mundo pervertido que está aí, que vem de encontro aos ensinos da igreja, que vem de encontro aos ensinos da palavra de Deus que você inculca na cabeça dos seus filhos, dos seus netos, dos seus irmãos. E a igreja, e muitas vezes, está aceitando isso com muita tranquilidade. É o mundo que está transformando a igreja, e não a igreja o mundo como tem que ser. E a igreja brigando. Muitos dos nossos estão brigando, disputando poderes da terra. Ô irmão, vou dizer uma coisa para você, minha irmã. Peça a Deus para esvaziar o seu coração dessas coisas da terra, desses patrimônios da terra. Eu não estou dizendo para você vender, como foi dito aqui, o seu patrimônio, você dá para os outros. Não estou dizendo isso, mas esvaziar o seu coração. Tira esse negócio de dentro de você. Deixa ele livre para o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida e lhe dar sabedoria para você administrar o que ele tem, o que ele lhe deu, aliás, para a glória dele. E nós, ao invés de disputarmos contra o diabo, os poderes das trevas para o reino do céu, nós estamos disputando entre nós os poderes da terra, que é perecível. Falta do poder do Espírito Santo. Não quer buscar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, irmãos, ele não veio só para os judeus daquele tempo. Diz o texto no verso 17 que é: derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Sobre toda a humanidade.
E no verso 39 vai dizer: porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os quais ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. É para você também que Ele chamou. Essa promessa da descida do Espírito Santo é para você também. Receba isso, tome posse disso, traga para você e queira isso para você. Queira dizer assim: Senhor, eu quero ser um discípulo de Cristo, uma discípula de Cristo, cheio ou cheia do Espírito Santo. Eu quero ser. Pague o preço, mas vai ser. É a maior riqueza que você tem na face da terra. Eu estou orando a Deus, sim. Eu estou falando a Deus: eu sou aqui, Senhor, eu estou o primeiro. Eu quero meu coração transbordando do Espírito Santo todos os dias da minha vida. Apesar de ser quem sou, apesar de ser um homem falho, mas eu estou no altar de Senhor, me peço perdão por isso, peço perdão por aquilo. Melhore a minha pessoa nisso aqui, porque não está legal. Então eu quero ser melhorado. Deus burilando pelo poder do Espírito Santo. Está dizendo na palavra de Deus que é para nós também. O que ele está dizendo é que a Bíblia é atualíssima, é o que foi feito naquele dia lá de Pentecostes, ele é feito hoje, porque o Espírito Santo já derramou, já está sobre a igreja. Na hora que eu encontrei com Cristo, aliás, Cristo me encontrou, Ele me salvou, Ele me libertou das trevas, me tirou lá daquele poder de trevas, me mostrou o reino da maravilhosa luz, e Ele fez habitar em mim o Espírito Santo. Ele desceu para mim o Espírito Santo, Ele fez morada. Agora existe o toque especial, tá bem? É o que nossos irmãos pentecostais chamam de batismo do Espírito Santo. É um toque especial para quem busca. Se você não busca, nunca você vai encontrar, nunca vai ter. O toque especial, para ficar bem simples, é aquele toque, irmã, daquela mulher de 12 anos hemorrágica que faz: se eu tocar nele, se eu tocar na veste dele, se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Esse toque de você tocar e o poder de Jesus sair, fala: saiu o poder de mim, porque alguém me tocou de forma especial. É esse toque. De forma metafórica eu estou falando para você, mas é isso mesmo. Os crentes na igreja, velhos, caducos, nunca recebeu, nunca experimentou isso. É o religioso, preste atenção, que aqui está dizendo aqui, olha, eu vou voltar um pouco aqui, lá no verso 5, estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, religiosos, fiéis à religião, fiéis ao rito religioso, era aquela coisa, sábado, tudo fiel, mas sem conhecer Jesus. Religiosos na igreja, sem conhecer Jesus, sem ter o toque de Jesus e sem tocar em Jesus. Precisa passar pela experiência do Espírito Santo, precisa passar, precisa se permitir ser quebrantado pelo Espírito Santo. Quando a igreja faz isso, eu e você fazemos isso, irmãos, as pessoas vão perguntar o que eu tenho que fazer, e nós vamos dizer: vocês precisam arrepender do pecado. Aí nós vamos ter a coragem para você dizer: pecado, anuncie o pecado, leve a pessoa a entender o pecado, para o Espírito Santo de Deus convencê-la desse pecado, arrepender, confessar Jesus como Senhor e Salvador, entregar a vida para Jesus, deixar Jesus entrar na sua vida, arrancar o pecado, a raiz do pecado, a podridão do pecado, arrancar tudo para fora e fazer o novo homem, tirar tudo de velho e fazer dele o novo homem, o novo nascimento. E é Ele mesmo que vai cortar o cordão umbilical. Não somos nós que cortamos o cordão umbilical, é Jesus que corta. Pá! Rompeu do mundo, agora você não está mais no mundo, agora você é meu. Precisamos ter esse poder. E aí, irmãos, a igreja fazendo isso, muitos são salvos. Salvem-se, verso 40, desta geração perversa. Precisamos nos reunir, estamos reunidos para aprender, fortalecer, orar, ter uma vida de oração, busca intensa com o Senhor. A igreja levantar, o culto de oração da igreja ser um culto cheio,
E nem culto, é culto fervoroso do Espírito, o povo orando e o Espírito Santo de Deus movendo entre nós. A igreja precisa viver essa experiência. Quando a igreja vive a experiência, Deus vai trazendo pessoas, e Ele acrescentava cada dia os que iam sendo salvos, porque a igreja estava na graça do povo. E esta igreja vai ser ouvida. Ela reunida, ela vai ser ouvida no poder de Deus. Verso 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro. Está vendo, irmãos? Não diz aqui a palavra de Deus. Os que aceitaram a palavra de Pedro, ou seja, a palavra que Pedro estava pregando era a palavra de Deus. E aquelas pessoas aceitaram a palavra de Deus, não resistiram ao que Pedro estava falando, e eles foram convertidos e foram batizados em nome do Pai. Quando você rejeita a palavra do pregador da sua igreja, você está rejeitando a palavra de Deus. Paga o preço, vai pagar. Está rejeitando o que Deus está querendo lhe falar. Ele não vai descer no céu aqui em pessoa e dizer assim: olha meu irmão, e ele vai pregar o sermão. Não é Deus que vai chegar aqui e vai pregar o sermão em pessoa, mas Ele vai usar o pregador para falar para você. Então venha da sua casa com o seu coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar para você, porque Ele já falou com o pregador na casa dele. Olha o que está dizendo o texto. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, foram premiados, receberam Jesus, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E estas pessoas agora salvas, batizadas, transformadas por Jesus, ex-assassinos de Jesus, que pediram a crucificação de Jesus, tornaram-se filhas de Jesus. E o que é que elas faziam agora, depois de batizadas, arrependidas de pecado? Está dizendo o texto, agora a igreja reunida, ela persevera na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus. Jesus é Deus, fez homem, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, foi para o céu e voltará para buscar a sua igreja. É a doutrina de que amem uns aos outros, porque é assim que o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. É a doutrina de saber que agora vocês são meus amigos, porque eu escolhi você para ser meus amigos e vocês façam o que eu mando. É a doutrina de aceitar que Jesus é o bom pastor. É a doutrina de aceitar que Jesus é a porta de entrada para o céu. É a doutrina de aceitar que Jesus é o caminho. É a doutrina de aceitar que Jesus é a verdade. É a doutrina de aceitar que Jesus é a vida. É a doutrina de aceitar que Jesus é a luz. É a doutrina de aceitar que Jesus é o alfa, é o ômega, é a estrela da manhã, é a raiz de Davi. E diz o texto que eles perseveravam. Isto quer dizer que era continuamente. Não tinha gosto de estar titubeando. Hoje eu estou com Jesus, amanhã eu estou fora de Jesus. Hoje eu estou com Jesus, amanhã eu estou fora de Jesus. Hoje eu estou firme com Jesus, amanhã estou comendo, estou assim. Persevera. Diga assim: eu quero ser um perseverante nessa doutrina. Amém. Perseverava na doutrina. Segundo, na comunhão e no partir do pão. A igreja que se reúne para ouvir a palavra, a igreja que se reúne para adorar o Senhor, a igreja que se reúne para viver na perseverança da doutrina dos apóstolos, a igreja que se reúne, que se preocupa com o irmão, que está ali com outro irmão. Esta igreja de Jesus, ela tem comunhão, koinonia. Não é aquela comunhão de dizer assim: eu te amo meu irmão, eu te amo, abraçar, e na hora que o seu irmão precisou de você, eu te amo, mas não para isso. Não é essa comunhão. A comunhão de você se dar. Você nem dizer que ama, mas no olhar, outro precisou, eu estou aqui com você. Nem que seja no silêncio. Me lembrei de um filme agora que assisti há muitos anos, Rayman. Um era autista e o irmão dele cuidava dele. O mais novo parece, que era com aquele Tom Cruise. Onde o He-Man ia, ele estava ali, cuidando do irmão. É isso aí. É o seu irmão. Eu disse aqui outro dia, quinta-feira, é o cuidado sem o interesse que o outro tem algo para me dar em troca. Eu estou dando. Eu sou a igreja de Cristo, no corpo de Cristo, e me dou para a igreja. Eu preciso me dar.
Não é a igreja que tem que me dar, eu que dou, porque se eu tenho para dar, ela vai dar. Eu que tenho que dar para minha família, ela que vai me dar. Isso é difícil de entender se não tiver na ação do Espírito Santo. Perseveravam o quê? Na doutrina, na comunhão, no partir do pão, no alimento. Ninguém tinha falta de nada. Já pensou você fazer parte de uma igreja e que você está sabendo que o seu irmão está passando por uma situação muito difícil na vida financeira e ele está em dificuldade de comprar alimento, e você ter o alimento e você ignorar o alimento para o seu irmão? Que comunhão é essa? Que igreja é essa? Hã? O irmão nem precisa me pedir, eu estou sabendo, já estou levando. Essa semana eu vi um testemunho lindo. Eu ouvi. Estavam falando de um irmão que esse dom que ele recebia, quantas vezes ele bateu na minha porta para me socorrer. E nós estávamos conversando, o rapaz falou testemunho do que ele fez com a avó dele, que ele nem conhecia, mas ficou sabendo, ele levou o socorro. Igreja de Jesus. Você tem, Deus lhe deu, está sabendo quem não tem, é seu irmão em Cristo, está aqui, comunhão. Partir do pão. E agora, inais o quê? Orações. Está vendo a importância? Eu não preciso orar não. Culto de oração só vou o que me interessa. Tem alguém que diz assim, quer medir, digamos assim, quer medir o moral de Deus com a igreja dele, local, vá num culto de oração. Quantos membros tem a igreja? X membros. Quantos estão no culto de oração? Se tiver, ou na casa de alguém. Pronto, aí está a importância que Deus tem para cada um. Mas de Deus que é o quê? As bênçãos, é ou não é? Deus, me dê isso, Deus, me dê aquilo, Deus, Deus, olha, eu estou precisando, Deus. E depois Deus dá a bênção, até a bênção que recebeu de Deus não serviu de bênção, porque vai dar importância à bênção e não ao Deus da bênção. Aí pega a bênção que recebeu, vai desfrutar da bênção que recebeu e esquece do Deus da bênção, de cultuar o Deus da bênção. Então não foi bênção. Preste atenção, não é que não pode desfrutar, mas esquecer dele. No partir do pão, nas orações, em cada alma, em cada vida havia temor. Pede a Deus, olha aqui para mim, pede a Deus todos os dias para Ele colocar temor dele no seu coração. Meu Deus, me enche de temor a Ti. Me dê temor para você andar nos caminhos dele. E aí Deus usava para muitos sinais, prodígios. E estavam juntos e tinham tudo em comum. Está vendo, irmãos? A igreja junta, tudo em comum. Não havia disputa para lá, para cá, no início da igreja. Mas tinha tudo porque estavam todos sintonizados no Espírito Santo. Fique sintonizado no Espírito e você verá o que vai acontecer. Não precisa nem eu falar. Partiam pão diariamente, perseveravam unânimes, verso 46. No templo, a igreja reunida salva esses irmãos que foram salvos, juntamente com os outros. Perseveravam unânimes no templo, a importância de estar num lugar. Partiam pão de casa em casa. Tinha um momento de reunião aqui, tinha um momento de reunião na casa de cada um. Tomavam suas refeições juntos. Tomavam as suas refeições juntos. E diz o texto que com alegria. Com alegria. Irmãos, é a maior riqueza que a gente tem. Salvação, alegria da salvação. Com alegria e simplicidade do coração.
Quando o orgulho quiser vir tomar conta de nós, é que cai fora. Louvando a Deus todos os dias e caindo na graça, porque via que Jesus estava com aquele povo. E por conta disso, a Bíblia diz que quem acrescentava o número de salvos? O Senhor. Não acrescenta, o povo não está reunido, o povo não está querendo comunhão, o povo não está querendo perseverar na doutrina, o povo não está querendo partir o pão, o povo só está pensando no meu pirão, farinha primeiro, meu pirão, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro, cada um pensando em si. Então o Senhor fala, então não tem também. Quer as minhas bênçãos no âmbito espiritual da igreja, quer que as minhas portas abram para vocês na sua casa? Então venham me ouvir e perseverem, se unam, se reúnam, tenham comunhão, creiam, abram o coração, recebam. Eu vou salvar muita gente no meio de vocês e vou enlarguecer as suas fronteiras por onde você andar. Está enfrentando dificuldade? Fique tranquilo que na sua dificuldade eu vou caminhar com você e você vencerá. Chegará do outro lado mais do que vencedor, porque você está dando a oportunidade para eu caminhar com você e você está caminhando com o seu irmão. Resultado? O Senhor acaba sendo o Senhor na sua vida, o seu Deus. E Ele acrescenta mesmo porque Ele é Deus. Amém?